Você já se perguntou qual é a coisa mais poderosa do planeta Terra? Para muitos, a resposta é óbvia: a internet. Afinal, é ela que conecta bilhões de pessoas, permite que informações cruzem o globo em menos de um segundo e sustenta toda a base do nosso mundo moderno. Mas, e se eu te dissesse que existe uma rede ainda mais poderosa? Uma rede que não depende de cabos, satélites ou servidores distantes. Uma rede capaz de processar informações, criar ideias e mudar a realidade. Uma rede que neste exato momento está dentro da sua cabeça. O cérebro humano, apesar de seu tamanho modesto, cerca de 1,4 kg, é considerado por muitos cientistas o objeto mais complexo de todo o universo conhecido. Mas por que será? A resposta está nos seus neurônios. São cerca de 86 bilhões de neurônios em cada cérebro humano, segundo uma pesquisa publicada na revista Science. Cada neurônio é como um nó em uma gigantesca rede, conectado a outros milhares por meio de sinapses, as pontes que permitem a comunicação elétrica e química entre as células cerebrais. Só de sinapses, estima-se que o cérebro humano tem até 100 trilhões 1014 delas. Para se ter uma ideia do que isso significa, imagine uma estrada tão longa e complexa que todos os fios de internet do planeta juntos ainda seriam poucos para chegar ao mesmo número. E é aí que começa o mistério. O que acontece quando comparamos o cérebro humano com a maior rede criada pelo ser humano, a internet? Vamos a alguns números. A internet mundial, de acordo com o Internet World Stats, tem atualmente cerca de 5,5 bilhões de usuários conectados. Estima-se que em 2023 havia aproximadamente 1,2 bilhão de sites ativos com trilhões de páginas interligadas. Toda essa estrutura é suportada por servidores, roteadores, cabos submarinos, uma verdadeira teia digital que cobre o planeta. Segundo o Cisco Annual Internet Report, o número total de dispositivos conectados à internet chegou a 29,3 bilhões em 2023. Agora pense, o seu cérebro sozinho tem 86 bilhões de neurônios e cada um deles pode se conectar a até 10 mil outros neurônios. Multiplicando, temos uma quantidade de possíveis conexões que chega a números astronômicos, entre 100 trilhões e até um quatrilhão, 1015 de sinapses, de acordo com o estudo de Williams e Harrop, 1988, publicado na revista Annual Review of Neuroscience. Isso quer dizer que, em termos de conexões, o seu cérebro é muito maior que toda a internet global. Repito, seu cérebro, sozinho, pode ter uma rede mais densa, complexa e dinâmica do que a própria internet mundial. Mas o que isso significa na prática? Imagine por um instante que cada neurônio do seu cérebro fosse um computador. Cada sinapse, um cabo de conexão. Se fosse possível materializar essa rede, ela seria tão vasta que poderia envolver o planeta. Não uma, mas milhares de vezes. Agora, um dado ainda mais impressionante. O cérebro não apenas armazena informações, ele as processa em tempo real, faz previsões, cria ideias e toma decisões sem precisar de um servidor central fora dele mesmo. Enquanto a internet depende de grandes data centers, com energia constante e manutenção pesada, o seu cérebro opera com uma eficiência energética surpreendente. Ele consome cerca de 20 watts de energia. Menos que uma lâmpada doméstica comum, como pode algo tão pequeno ser tão incrivelmente poderoso? A ciência ainda tenta decifrar todos os mistérios do cérebro. De acordo com um artigo publicado na Nature Reviews Neuroscience, Kandel et al. 2013, a rede neural do cérebro é dinâmica. As conexões mudam constantemente conforme você aprende, sente, lembra ou até sonha. Essa plasticidade, a capacidade de criar, reforçar ou apagar conexões, faz do cérebro algo muito além de uma rede estática como a da internet. E se a internet pode ser hackeada e desligada, o cérebro é autossuficiente, autorregenerativo, capaz de se adaptar até mesmo após grandes danos, algo que nenhum sistema digital consegue replicar com perfeição. Mas se toda essa informação já é chocante, prepare-se! Alguns cientistas e engenheiros afirmam que a própria arquitetura da internet foi inspirada, em parte, pelo funcionamento do cérebro.
A chamada rede neural artificial, utilizada hoje em inteligência artificial, foi baseada em estudos sobre como os neurônios se conectam e processam dados. Ou seja, quanto mais avançamos na tecnologia, mais tentamos imitar a mente humana. Mas será mesmo possível um dia criar uma internet viva? Ou ainda estamos longe de compreender a verdadeira extensão do que existe dentro da nossa cabeça? Teorias e especulações existem aos montes. O neurocientista Christoph Koch, do Allen Institute for Brain Science, argumenta que a consciência, o que nos faz ser quem somos, depende não apenas da quantidade de conexões, mas do tipo e da qualidade dessas conexões. Isso sugere que, mesmo que algum supercomputador replicasse o número de conexões cerebrais, talvez nunca chegasse ao nível de criatividade, emoção e intuição humana. Outra especulação intrigante é que no futuro poderíamos integrar cérebro e internet. Pesquisas recentes sobre interfaces cérebro-computador, como o projeto Neuralink de Elon Musk, já tentam criar ponte direta entre nosso pensamento e sistemas digitais. Se isso avançar, será que teremos cérebros ligados entre si em uma rede global? Talvez até formando uma espécie de superconsciência? Parece ficção científica? Pois saiba que a ficção científica de ontem é a tecnologia de hoje. Basta lembrar que há 50 anos a internet era apenas um experimento militar e hoje governa o mundo. Ainda assim, a maior rede continua sendo a que está dentro de você. Vamos a outro dado surpreendente. Em um estudo publicado na revista Frontiers in Computational Neuroscience, os pesquisadores estimam que a capacidade de armazenamento do cérebro humano pode chegar a 2,5 petabytes, ou seja, cerca de 2.500 terabytes. Para efeito de comparação, isso seria o suficiente para gravar aproximadamente 3 milhões de horas de vídeo. E ainda assim, a maior parte desse armazenamento é usada de forma flexível, dinâmica e com acesso quase instantâneo. Enquanto nossos HDs e servidores digitais travam, corrompem ou se tornam obsoletos, o cérebro humano continua aprendendo, adaptando-se, formando novas memórias a cada segundo. É como se você tivesse um Google pessoal que aprende sozinho, antecipa seus desejos e constrói novas ideias. Tudo sem precisar de conexão externa. Mas talvez o dado mais chocante esteja no potencial inexplorado dessa rede. Estudos indicam que usamos apenas uma fração do poder total do cérebro a cada momento. O famoso mito dos 10% do cérebro já foi derrubado. BBC Future 2014. Mas ainda assim, a maioria das conexões está sempre se reorganizando, pronta para ser ativada conforme novos desafios surgem. Será que existe um limite para essa rede? Ou será que o potencial humano é de fato ilimitado? O mistério permanece? Pesquisadores como o neurocientista David Eagleman sugerem que para cada nova experiência, uma nova rede neural se forma, expandindo ainda mais as possibilidades do cérebro. Referência: Eagleman, The Brain, The Story of You, 2015. E aí fica a pergunta: se o seu cérebro pode criar conexões infinitas, quantas vidas diferentes você poderia viver? Quantos talentos poderia descobrir? Quantas ideias ainda não pensou? O futuro pode nos trazer respostas. Por enquanto, só sabemos de uma coisa: a maior rede do universo é você quem carrega. Ganchos de transição, perguntas reflexivas, pausas dramáticas, inserção de dados ocultos ou pouco conhecidos. Você já parou para pensar que cada lembrança que você tem é uma nova trilha aberta na sua rede cerebral? Já imaginou que uma simples conversa pode mudar para sempre a arquitetura do seu cérebro? Será que, um dia, a humanidade conseguirá decifrar todos os segredos dessa rede? Agora, repare, enquanto você assiste a este vídeo, bilhões de conexões estão acontecendo em tempo real na sua cabeça. Você está, literalmente, criando novas conexões apenas por pensar. Sentir e aprender. Cada clique, cada comentário, cada emoção, tudo isso é um pulso elétrico percorrendo sua rede neural. Portanto, da próxima vez que alguém disser que a internet é o ápice da tecnologia, lembre-se, você carrega consigo a rede mais avançada, misteriosa e poderosa do planeta.
E se quiser descobrir ainda mais mistérios sobre o corpo humano, sobre o universo e sobre curiosidades que desafiam a lógica, já sabe o que fazer. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e comente aqui embaixo. Eu sou mais conectado do que a internet. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum mistério do universo e da mente humana. E aproveite para assistir ao próximo vídeo, onde revelamos outro segredo oculto sobre o que faz você ser único. Até lá! E lembre-se, seu cérebro ainda guarda mais perguntas do que qualquer buscador da internet?